Todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, a todos presentes aqui no plenário que nos assistem, aos vereadores e aos servidores que tornam essa reunião possível no dia de hoje. Gente, primeiro eu quero falar com vocês sobre a caminhada, do Todos contra a Pedofilia, que nós participamos ontem. Foi bastante especial, foi um dia muito bom. E falar sobre as coisas é a forma mais segura que a gente tem de combatê-las. Sobre o assunto da luta contra a pedofilia e a exploração infantil, eu só quero deixar um apelo para os pais e para as mães que estão ouvindo hoje. Falar sobre educação sexual é a maior forma de combater a pedofilia. A gente sabe que, infelizmente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 70% dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes acontecem com adultos de confiança, entre muitas aspas. Adultos de dentro de casa, adultos que circulam no dia a dia da família. A gente sabe que aquela história do abusador que surge de uma esquina numa noite escura e sequestra a criança pode até acontecer, mas esses casos são a minoria. Então, quando a gente fala sobre educação sexual dentro de casa e nas escolas, numa parceria imprescindível entre família e sociedade, a gente consegue que as crianças aprendam a reconhecer comportamentos inoportunos, comportamentos estranhos dos adultos. E essas crianças que são ensinadas a reconhecer os sinais de perigo nos adultos que estão por perto, muito provavelmente não serão abusadas, porque elas vão saber identificar aquilo que tem de errado. Então eu estou aqui como professora para dizer da importância da gente não escutar essa onda de gente esquisita que vem dizendo que a educação sexual não deve acontecer dentro das escolas. Deve sim. É preciso que a educação sexual aconteça dentro das escolas para proteger de verdade as nossas crianças. O tabu, gente, ele só interessa para as pessoas mal intencionadas. Tudo bem? Vamos lá, então. Um outro assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre a questão do lixo em Divinópolis. Hoje eu estive na prefeitura, junto da Vilma, que é a diretora de meio ambiente, do prefeito Gleidson, da vice-prefeita Janete, do Felipe, que é engenheiro aqui da cidade, e a gente estava lá conversando sobre como a nossa taxa de lixo pode ser melhor. Como a nossa taxa de lixo pode fazer com que Divinópolis assuma protagonismo para a diminuição da geração de resíduos. Eu queria perguntar para você que está ouvindo. Você já se perguntou para onde vai o seu lixo? Pois é, eu me perguntei isso há muitos anos atrás. E por isso eu comecei a fazer um sistema de compostagem dentro da minha casa, que reduziu e muito a quantidade de lixo que o meu apartamento gera. Mas não é segredo, gente, para todo mundo que está assistindo a gente, que à medida que a qualidade de vida das pessoas subiu, a produção de lixo também. O último dado que a gente tem sobre isso é nacional, nós não temos dados municipais, o que mostra a importância da Secretaria de Meio Ambiente começar a trabalhar na geração de informações nesse sentido. Mas o último dado que a gente tem é de 2011 para 2012. De 2011 para 2012, a população brasileira aumentou 0,9%. Enquanto isso, a geração de lixo aumentou 1,5%. Ou seja, o aumento da geração de lixo ele foi maior do que o aumento da população. Isso tem a ver com o ganho de qualidade de vida do brasileiro, que é muito importante, que deve acontecer, mas que não pode estar atrelado ao aumento da produção de lixo. Porque se for assim, gente, a gente vai chegar no momento em que o lixo vai estar sobre a nossa cabeça. Não vai ter mais onde colocar lixo. E aí esse problema ele é um problema com duas faces. É um problema socioambiental e é um problema econômico. Por quê? A gente sabe hoje que o chorume ele é cerca de 200 vezes mais contaminante para os lençóis freáticos, para os rios e para as lagoas, do que o esgoto sanitário, o esgoto doméstico. O chorume contamina mais os nossos rios e os nossos lençóis freáticos do que o esgoto doméstico. Então ele é um problema até mais sério. Há pouco tempo atrás, o nosso aterro nem isolava o chorume, sabe, presidente? Há poucos anos que a gente começou a isolar o chorume e fazer com que ele não descesse para o nosso lençol freático. Mas a gente ainda tem muito a fazer, porque agora a gente precisa trabalhar na redução desse chorume, que só vai vir através da redução do lixo. O problema econômico, gente, é que Divinópolis produz hoje 150 toneladas de lixo por dia.
por dia nós levamos 150 toneladas de lixo lá para o aterro sanitário. Só lixo doméstico. Eu não estou falando aqui de resíduo eletrônico, eu não estou falando de resíduo da construção civil, não estou falando de resíduo de saúde, eu estou falando de lixo doméstico. E aí o que a gente sabe? Que lixo é dinheiro. Os gases produzidos pelos aterros poderiam estar sendo usados na geração de energia, inclusive para abastecer toda a zona urbana da cidade. A reciclagem gera dinheiro e gera emprego para os catadores. A associação de catadores poderia estar ganhando muito mais e trabalhando em condições muito mais dignas se eles estivessem podendo trabalhar. A verdade é que a prefeitura só oferece a coleta seletiva em cerca de 80 bairros da cidade, que tem mais de 250. O que vai contra a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já determinou que os municípios têm que oferecer a coleta seletiva para todos os bairros da cidade. Política essa que é muito antiga. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já está debutando e a prefeitura continua tão atrasada no seu cumprimento. É importante dizer também, gente, que a nossa forma de cobrar pelo lixo não estimula as pessoas a produzirem menos lixo. E agora eu quero chamar você que está me assistindo, seja aqui no plenário ou seja em casa, por uma reflexão. Da forma que Divinópolis cobra pelo lixo, nós não temos estímulo nenhum para as pessoas produzirem menos lixo. Vamos supor que eu moro num apartamento de 100 metros quadrados. Eu e mais uma pessoa. Acima de mim, mora uma família de 4 pessoas no mesmo apartamento de 100 metros quadrados. É legítimo que a gente pense que eles produzem mais lixo, não é? 4 pessoas vão produzir mais lixo do que apenas 2. Mas a gente paga o mesmo valor na taxa de lixo. Quando a gente vai para o estabelecimento comercial, um restaurante de 300 metros quadrados paga o mesmo valor na taxa de lixo que um escritório de 300 metros quadrados. Porque a cobrança é pela finalidade e pelo tamanho do imóvel. Faz sentido essa cobrança? Se a gente sabe que o restaurante com certeza produz muito mais lixo, tanto orgânico quanto de embalagens, do que o escritório, não faz o menor sentido, gente. E o fato é que essa forma preguiçosa que a Prefeitura Municipal de Divinópolis usa para calcular o valor da taxa de lixo é uma forma que não estimula a gente a produzir menos lixo. Eu aposto que quem está ouvindo já deve ter visto uma situação assim. Sabe aqueles prédios em que a conta d'água é rateada igualmente para todo mundo? E aí, de repente, as pessoas colocam um hidrômetro por apartamento. E aí todo mundo começa a pagar exatamente pelo que gastou. Rapidinho, todas as famílias começam a se preocupar com a economia de água. Porque aí sim, está todo mundo pagando pelo que gastou. Mas quando era rateado igualmente, ninguém estava nem aí. Porque, afinal de contas, podia gastar muito que ia pagar aquele valor. É importante que a gente gere formas aqui na cidade para que as pessoas produzam menos lixo. O nosso aterro sanitário não vai aguentar por muito tempo. E isso é de conhecimento do prefeito, da vice-prefeita, deveria ser do secretário de Meio Ambiente, mas eu acho que ele vive em outro planeta e não deve saber disso. E do secretário de Serviços Urbanos é conhecimento também. É importante dizer, gente, que dessa forma que a gente está, a gente não vai ter onde colocar lixo em pouco tempo. É preciso que a Prefeitura de Divinópolis inove e seja, de fato, disruptiva na cobrança do lixo. Hoje, na minha reunião com o prefeito Gleidson, eu propus a ele um sistema que é usado em toda a União Europeia e nos Estados Unidos. E não é uma coisa impossível de se implementar aqui. A gente extingue a taxa de lixo, acaba com a cobrança da taxa de lixo no IPTU e começa a cobrar por sacos de lixo com a logomarca da prefeitura. São sacos de lixo oficiais do poder público. É assim em todos os países da Europa e é assim nos Estados Unidos. O lixo vai ser recolhido apenas se ele estiver nesse saco. No início, para fins de educação, a prefeitura pode até recolher se estiver no saco errado, mas já entrar com a multa. Porque, infelizmente, a gente sabe que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Dessa forma, gente, a gente vai garantir que as pessoas vão se preocupar mais com a quantidade de lixo que elas geram. Porque, afinal, quem gera mais lixo vai pagar mais. Vai ter que comprar mais sacos de lixo e vai pagar mais. Essa é a experiência da União Europeia, essa é a experiência dos Estados Unidos e do Canadá. E funciona lá. Pode funcionar aqui. E hoje eu fiz o convite para o prefeito Gleidson ser inovador e ser o primeiro prefeito do Brasil a fazer esse tipo de cobrança aqui em Divinópolis.
meu gabinete se comprometeu a fazer um anteprojeto para explicar para a prefeitura como que isso aconteceria. É importante dizer que mesmo em várias pautas, eu estando à oposição, do lado oposto ao prefeito e à atual gestão, a questão do lixo é uma questão de legado. Isso não é uma questão de política, isso não é uma questão da eleição desse ano, isso não é uma questão de voto, isso é uma questão de salvar o aterro de Divinópolis, de fazer com que a gente não tenha que conviver daqui a pouco com botaforas como esses que a gente já vê da construção civil, de lixo orgânico. Vocês já pensaram a quantidade de barata, escorpião, urubu, animais peçonhentos de todo tipo que pode invadir a cidade em pouco tempo se a gente não der um jeito nesse aterro? A única forma de fazer isso, gente, é gerando menos lixo. E enquanto as pessoas pagarem dessa forma pouco inteligente e que não cobra de verdade da gente o que a gente produz de lixo, as pessoas não vão se preocupar com produzir menos lixo. É importante que as pessoas que fazem compostagem e por isso geram menos lixo, paguem menos. É importante que as pessoas que são preocupadas em reduzir o seu consumo de embalagens e por isso produzem menos lixo, paguem menos. É importante que os grandes geradores, como restaurantes, paguem mais. Não faz o menor sentido cobrar apenas pela metragem do imóvel, sendo que as quantidades de lixo geradas são totalmente diferentes entre um apartamento e outro de mesmo tamanho. Hoje, gente, eu fiz esse convite para o Gleidson. E eu não sei se ele vai aceitar, mas eu me comprometi, presidente, a ficar nos próximos meses mergulhada sobre essa proposta, estudando ela profundamente junto à minha equipe e aos servidores do meio ambiente e da fazenda na prefeitura. Se Deus quiser, e se o prefeito tiver vontade política, a partir de 2023, a gente pode ter um jeito diferente de lidar com o lixo na nossa cidade. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Lohana França.